Oi, pessoal! Vamos apresentar aqui uma introdução ao estudo sobre espaços vetoriais. Já estudamos que o conjunto R2 é o conjunto de todos os pontos XY do plano. Sabemos também que a cada ponto XY do plano podemos associar um vetor V com origem em 0, 0 e extremidade nesse ponto. Assim, os elementos de R2 são chamados também de vetores no plano. Com estes vetores, podemos realizar duas operações. Uma delas é a adição. Dado um vetor U do plano, podemos adicionar a ele um vetor V, obtendo um vetor resultante, que é a soma desses dois vetores. Também podemos multiplicar um vetor por uma constante k. Essa operação é chamada de multiplicação por escalar. Assim, dado um vetor U, podemos multiplicar por uma constante, obtendo o vetor k vezes U. Ao trabalhar com essas operações, você já percebeu que elas possuem algumas propriedades? Uma delas é que a soma de dois vetores no plano é comutativa. Veja, se tomarmos um vetor U e a ele adicionarmos um vetor V, obtemos um vetor W, que é a resultante da soma desses dois vetores. Agora, se primeiro tomarmos o vetor V e depois somarmos a ele o vetor U, o vetor resultante que obtemos é exatamente o mesmo vetor W. Assim, a soma de U mais V é igual à soma de V mais U. Vale também, na soma de três elementos de V, que se somarmos, primeiramente, o vetor U com o vetor V, e depois a eles adicionarmos um terceiro vetor W, o resultado obtido, será o mesmo que somarmos primeiramente o vetor V com o vetor W e depois o vetor U. Ou seja, a soma ela é associativa. A soma possui ainda a propriedade de ter um único elemento nulo. Dado o vetor V, se somarmos a ele o vetor nulo 0, 0, continuaremos com o mesmo vetor V. Assim, V mais o vetor nulo é igual a V. E, por fim, a adição possui elemento simétrico. Para cada vetor V, se somarmos a esse vetor um vetor simétrico, que é o vetor que tem o mesmo comprimento, mas tem o sentido oposto, nós vamos obter um vetor resultante que começa na origem do vetor V e termina da extremidade do menos V, resultando, então, num ponto, que é o vetor nulo. Denotamos, então, que V mais o seu simétrico resulta no vetor nulo. Essas são, então, as quatro propriedades da adição no conjunto V. A operação multiplicação por escalar também possui quatro propriedades. A primeira é a distributiva em relação à adição dos vetores. Ela nos diz que podemos primeiramente somar dois vetores, U mais V, obtendo o vetor resultante W, e depois, então, multiplicar esse vetor resultante por KU. Ou então, antes de somar os vetores, podemos primeiro multiplicar o vetor U por K,
multiplicar o vetor v por k e somar, então, esses resultados, observando que o vetor resultante fica igual. Então, assim, esses dois resultados são iguais e nos mostra que a distributividade vale em relação à adição de vetores. A outra propriedade é a distributiva em relação à adição de escalares. Vemos que, se tomarmos um vetor u, podemos multiplicá-lo pela resultante da soma de dois escalares. Por exemplo, se o k é igual a 1 e o k2 igual a 2, o vetor u vai ficar multiplicado 3 vezes o seu valor. Vamos obter esse mesmo resultado se multiplicarmos u primeiro por k1 e depois por k2. Então, se nós pensarmos ali o k1 como 1, é 1 vezes o u, e depois somarmos mais 2 vezes o u, obtendo, então, o mesmo resultado. Esta operação também possui um elemento neutro, um valor de k que, multiplicado por qualquer vetor, continua sendo o mesmo vetor, não altera esse vetor. O elemento neutro, então, da multiplicação por escalar, que satisfaz essa propriedade, é o número 1. Tomando um vetor v, se multiplicarmos ele pelo número 1, ele continua com o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Por fim, a multiplicação de escalar ela é associativa. Se tomarmos um vetor u e multiplicarmos primeiro por k2 e depois por k1, esse resultado é o mesmo que, tomando esse vetor u, multiplicarmos ele já pelo produto desses dois escalares. Note que relacionamos até aqui 8 propriedades. 4 propriedades que são da adição e 4 propriedades que são da operação multiplicação por escalar. Assim, o conjunto R2 com essas 8 propriedades é chamado de espaço vetorial. É interessante notar que existem muitos outros conjuntos com os mais diversos tipos de elementos que também possuem estas 8 propriedades. Temos, por exemplo, o conjunto de todas as matrizes de ordem m por n. Também o conjunto de todos os polinômios de grau n. E somente para dar mais um exemplo, dentre tantos outros que você vai descobrir nesse estudo, temos o espaço Rn, que engloba o plano, o espaço tridimensional e todos os outros conjuntos formados por ênuplas ordenadas de números reais. A partir dessa ideia sobre o que é um espaço vetorial, estude os conceitos apresentados no material, realize as demonstrações propostas e bom estudo!